leitura do livro Fonte Viva, a lição 87, recebeste a luz. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 2, recebeste o Espírito Santo quando crestes. E vamos aqui à dissertação de Emmanuel, ditado pelo Francisco Cândido Xavier. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo pela identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número de cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se alegram. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhe aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divindade ou a divina bondade, aliciando o largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando crerdes? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembre-te de que não és tu quem espera pela divina luz, é a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Que assim seja. É assim, vamos pedir o Erlei para fazer a prece. Pode ser? Olha, depois de uma máxima dessa, nós estamos realmente num dia religioso, de fato, mas nossos corações não deixam de trabalhar, pulsar para o bem, para o amor. Todos os dias são iguais, mas as datas festivas, ela faz com que nós olhamos determinadas coisas dentro de seus devidos lugares. E aqui nós estamos agora, nesse instante, ligados às forças do reino de Jesus. Assim, nós nos condicionamos ao vosso ministério, Mestre, para que nós possamos, assim, renovar os nossos interiores através dessa reforma íntima, como foi parecido com o texto do livro de agora. Então, nós temos que trabalhar essa parte, para que nós possamos também receber. É como a sementeira jogada num lugar fértil, ela vai trazer uma boa germinação. E nós, um ótimo estudo vai nos trazer um ótimo efeito para o nosso saber, o nosso conhecimento, e procurar colocar na prática do bem. Assim sendo, ficamos ligados, conectados
a essas forças do bem e pedimos aos irmãos colaboradores que aqui estão e ficarão para a segunda parte, para que possam fluidificar nossas aulas em nome do grande benemérito que é o Mestre Jesus, que está em todos, em nome da nossa casa, Geraldo Verquino, as nossas aulas, e com essa elevação mental, essa força de vibração e de amor que está em nós, na nossa mente, levamos aos nossos lares, onde nos encontramos com os nossos familiares, que de uma maneira benéfica serão também contabilizados para o bem. E assim também parentes e amigos, principalmente aqueles amigos de última hora que nos tira dos atalhos difíceis. Assim agradecemos as bênçãos da vida, agradecemos por tudo que nos concede, a alegria de poder estar aqui hoje em nossa casa e poder prover desse ambiente, dessa seara cristã. Muito grato nós estamos e contamos com o auxílio de cada um, a colaboração de cada um na mentalização e na procura da colaboração mental para a regularização dos nossos trabalhos. Que assim seja. Passa a palavra ao irmão. Então vamos à leitura. No estudo de hoje, vamos começar com o livro dos médiuns. Hoje a leitura no livro dos médiuns é bem pequenininha. Continuamos ainda no capítulo 14, só que agora é no item 4. Então estamos aqui na primeira parte do capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Estamos no item 14, no subitem 4. Qual é esse título? O maravilhoso e o sobrenatural. Ah, sim. O subitem 4. Quer dizer, o 14 está assim: nós nos reunimos na proposições seguintes. Aí vamos lá no quarto. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Então, vamos ver agora o que o Miramês vai ampliar aqui sobre isso aí, Milton. Então, estamos no capítulo 3 do livro Filosofia da Mediunidade, alusivo ao item 14, subitem 4, o título é Prodígios. Então, prodígios extraordinários, efeitos, alguma coisa mais ou menos assim. Quando a ignorância dominava as mentes mais avançadas da época, os fatos espirituais passavam como prodígios ou como milagres, sem que houvesse explicações razoáveis. Meu querido, desculpa, eu queria que tu repetisse. Teve uma coisa que me fugiu na hora que eu... Beleza, misturou o pensamento e vazou. Sei como é que é, eu tenho muito isso. Quando a ignorância dominava as mentes mais avançadas da época, os fatos espirituais passavam como prodígios. Então, os fatos espirituais. Era isso aí que eu... Ou como milagres, sem que houvesse explicações razoáveis. Ainda mais era proibido aos leigos, pelas religiões dominantes, dar explicações aos milagres, atribuição dos teólogos. Somente eles tinham poderes para revelar do seu modo de ver o que poderia ser o sobrenatural. Porém, seus conhecimentos não passavam de efeitos de uma causa que eles não deixavam nem a ciência pesquisar, como no caso de Galileu Galilei. Entretanto, o tempo e o progresso nunca pararam por causa da ignorância humana. O seu caminhar é lento, mas sempre levando a todos os povos a verdade, como eles possam entender e alegrar-se,
com as belezas naturais criadas por Deus. Todos os fenômenos entram na ordem das coisas naturais, sem pedir licença aos homens, mas obedientes a Deus que os fez, mostrando a sua paternidade em todos os laços que nos prendem a Ele. Estudando o mediunismo, notaremos que ele nos mostra a causa de todos os fenômenos, que outrora eram classificados como milagres. O sobrenatural, com o advento do Espiritismo, passou a ser comum aspecto da natureza, e o invisível torna-se visível aos seres da Terra, para mostrar-lhe que a vida continua, que a reencarnação é a justiça em função divina e que, pela comunicação mediúnica, os espíritos desencarnados podem voltar das esferas espirituais e falar abertamente com os homens acerca da vida espiritual. Infelizmente, no tempo contemporâneo, logo no início da nossa civilização, né? Vamos dizer assim, os dominadores não permitiam que os mais humildes pudessem se expandir, se falar alguma coisa. E, para completar, ainda teve a época da Inquisição, que determinadas pessoas tinham mediunidade e não poderia, naquela época, falar, trazer, vamos dizer, a companhia do espírito de verdade, como diz o Espiritismo, para o conhecimento da vida fora do corpo, ou da vida fora da matéria. Então, surgia, como ainda falam muito hoje, mistério. Nós não estamos nessa época de mistério. Quando Cristo veio aqui, ele já veio justamente para nos orientar através da verdade. Mas o que manda é sempre a força dos poderosos, né? Então, é onde eu ainda acho que tem muito atraso na vida espiritual. O espírita deve empenhar-se no exercício mediúnico, para que o seu aperfeiçoamento se faça com mais presteza, qualidade com agilidade, disciplinando-o no sentido de que o Cristo possa falar, usando seus agentes e esses a faculdade dos médiuns. Mediunidade é um campo de intercâmbio para que as mensagens espirituais sejam dadas aos encarnados, explicando o Evangelho na sua profundidade. É o amor derramando-se do coração de Deus, convidando os homens para os seguirem com Jesus. Isso é muito profundo. Os fenômenos espíritas, assim como os magnéticos, antes que se lhes conhecessem as causas, tiveram que passar por milagrosos, para que então tomassem sua verdadeira acepção, então, a sua verdadeira recepção, ato de receber. São leis naturais que não têm nada a ver com a anormalidade. Ao contrário, estão dentro da normalidade, porque estão de acordo com a lei universal em todos os mundos e em todos os reinos da natureza. Muitas religiões condenaram muitos fatos tidos como milagres, mas depois da doutrina espírita, elas mesmas estão estudando esses fatos e sentindo, mesmo em silêncio, que são leis de Deus. Pois, o Senhor querendo mostrar aos espíritos encarnados que eles não estão desligados da paternidade e nunca ficarão isolados. Isso aqui é um pouco do que o Erlei falou, né? E eu acrescento aí o medo de perder o poder de mando, o medo de perder o poder do dinheiro de uma forma mais facilitada chegando, né? Mas tem um outro viés nisso aí também, que é as pessoas não estavam preparadas à época, entendeu, para receber a quantidade de informações.
Até porque eu acho que a coisa foi paralela, né? Você vê que houve aquele avanço da ciência, né? E, ao mesmo tempo, o surgimento da doutrina espírita. Ele fala aqui da mediunidade e do magnetismo, né? Os fenômenos espíritas e os fenômenos magnéticos, que até então não eram estudados. E você vê nos fenômenos espíritas muito do magnetismo, né? Sim, melhor sim. compreendido. Mas eu ponho nisso porque lá em Pentecostes, quando teve a reunião dos apóstolos, e ali Emmanuel coloca que ali começou o trabalho sério da mediunidade. Mas logo ali já começa a idade das trevas. Quer dizer, os dominantes não deixam essa luz aflorar, trabalhar todas as consciências. E vão, de certa forma, cerceando aqui e ali e até criando ações pejorativas para você não trabalhar essa mediunidade de uma forma mais ampla, né? Então é aí que eu coloco o poder não, a escravização do poderoso em cima das mentes alheias. Vamos discutir quem eram os poderosos. Éramos nós que estávamos lá, né, criando os obstáculos. Não, eu não quero identificar quem é, mas que tinha essa. Eu não tenho dúvida. Não, eu não sei. Essa pressão existe até hoje. Pode ver que essas religiões, eles não procuram dizer assim, você é espírita, se nós dissemos, você é espírita. Ih, tu é espírita, então isso é uma coisa de Deus. Mas, para quê? Aquela pressão para que o espírito não tenha a oportunidade de conhecer. E ele conhecendo vai o quê? Se educar. E se educando, o que, é que vai acontecer? Vai se libertando. Então, quer dizer, que é um modo passivo, mais duro, de não querer que flua a doutrina espírita. Mas isso aí não vai ter como acontecer, porque hoje em dia já se vê muito se falar em reencarnação. Isso era coisa que de primeiro se falasse. Abrir os olhos, é sua verdade. Peraí, fala de novo que ninguém entendeu. Ele estava falando, você começa a falar no meio, a gente não entendeu o que você falou. Fala aí. Eu falei que depois que se abre os olhos, que se conhece a verdade, aí não tem como voltar, mas por enquanto... Eu vejo, que nem o Erlei colocou ali, uma pessoas situação de vergonha existencial. Isso não é coisa de Deus. Ela está passando uma informação dela, eu aceito se eu quiser. Quem conhece a doutrina espírita entre eu e a pessoa que está me condenando, eu vou avaliar, sou eu ou sou ela? O que eu sei é libertador? Se é libertador, eu vou ver que ela está me querendo me passar um presente podre, uma ideia podre. E aí eu só vou me envergonhar, me apequenar nisso por ignorância. Porque se eu for ciente das coisas, eu vou já transferir a ignorância. A ignorância é dela e não minha. Porque quando a doutrina espírita vista à distância, ela conota uma coisa de ignorante mesmo. Ela conota um grupo pequeno, um grupo que lê coisas místicas, um grupo que não fala uma linguagem mais racional, porque não sabe fazer uma ponte, geralmente não sabem fazer uma ponte do extrafísico para o físico, e aí começa a partir para o lado aqui sobrenatural, milagroso, de uma forma, sei lá, não habitual. Mas quando você entende, sabe colocar, sabe fazer essas pontes, explicando o que é cada coisa, a coisa se inverte. O ignorante passa a ser o outro, e o outro é que fala, não, vou embora que eu tenho muita coisa a fazer e não quer mais discutir. Mas quando você começa a se apequenar por causa de imposições vindas de lá para cá, aí a ignorância é coletiva, né? Hoje, eu vejo que o Espiritismo não é que ele mudou a mensagem, é que ele aflorou na consciência mais intelectualizada. Hoje, nessa época, o pessoal fala muito que a internet é coisa podre, é coisa ruim, eu só vejo coisa boa. Porque eu só olho para coisa boa, eu vejo o que eu quero. Depende de quem? Depende de quem vê. Você vê coisa boa ou coisa ruim? Boa, graças a Deus. Na tua visão é boa. De repente alguém olha e fala que não é boa. Então, quer dizer, eu tenho que saber o que eu quero. Porque senão eu vou ser que nem piolho, eu vou andar na cabeça dos outros.
Não importa o que o Erlei, o que o Valdemir, o que a Tânia está falando, importa o que eu acho. Eu vou levar em consideração, eu vou estudar, eu vou avaliar, mas eu tenho que saber o meu conceito. Então, o problema todo das religiões, ó, o Valdemir colocou aqui no domingo que no sábado eu estava intuído. Eu também acho que eu estava intuído, mas não naquela hora. Sim, eu estava intuído antes. Eu sei até o nome do Espírito, sei de tudo. É porque na hora que veio a mensagem, aquilo explodiu de iluminação dentro de mim. Eu falei, meu Deus, ele mostrou uma coisa que é verdade. O que eu tenho dentro de mim? Eu tenho um assassino? Eu tenho um marginal? Eu tenho um malandro? Eu tenho um chorão? Quantas personalidades eu tenho dentro de mim? Então a gente tem que saber disso para deixar de ser guiado pela cabeça dos outros. Até porque o Espírito, para fazer as colocações, ele vai usar o que você tem. É lógico. Ele não vai criar conceitos novos. Ele vai ter que trabalhar o que eu tenho. Mas é exatamente isso que está na vanguarda. A gente se especializar para doar melhor, para poder ser instrumento. Os espíritos usam instrumentos ruins para poder dar o mínimo que pode, né? Uma mensagem à altura do que eles sabem. Porque não tem mão de obra qualificada para ele trabalhar aqui. Então a gente tem que, eu vou para aquela casa espírita para quê? Só para ficar sugando, ser um vampirão lá dentro? Ou eu vou lá para também ser um instrumento de vanguarda, atualizado, conhecedor disso e daquilo? Opa, fica à vontade. Já pedi para isso. Opa, boa noite. Então, a preocupação nossa, às vezes, é por não se atualizar e aí entrar na ideia dos outros, né? A gente tem que entender qual é a proposta de chegar aqui. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para pedir e sair daqui resolvido materialmente, consciencialmente, ou eu estou aqui para me reformar? Para eu entender o que é o mundo extrafísico, agora numa consciência já se aproximando do mundo físico. Que macumba é essa? O que é isso? Então, mas qual é o meu interesse desse conhecimento? Tirar proveito de alguma coisa? Ou eu me atualizar nesse conhecimento novo e ali ser um instrumento até ímpar para não ser levado pela cabeça dos outros? E a cabeça dos outros não é só cabeça de encarnado, é cabeça de desencarnado. Né? Esse foi o pior. Então, mas aí é que está. Os dois é a mesma coisa. Às vezes a gente não dá tanto valor ao encarnado e ele vai nos obsediar de uma forma pior do que o desencarnado. Isso é questão de aceite. O Carlos, deixa eu só situar o casal, tá? Débora e Lucas. Nós estamos estudando um livro, o nome do livro é Filosofia da Mediunidade, e a gente está estudando o capítulo 13. Depois eu até vou passar para vocês, tá, todo o capítulo. A gente está metade da leitura, para vocês se situarem sobre qual é o tema, tá? Ô Valdemir, tu esquece, se essa reunião é gravada, é só mandar para eles verem a aula toda. Posso enviar. Tá. Aí a reunião, a dinâmica é, essa primeira parte nós lemos e comentamos, tá, a obra, e depois vem a parte mediúnica. Aí depois o Carlos vai situar vocês melhor na parte mediúnica. O importante que eu achei disso aí, nós temos que assegurar que somos espíritos em desenvolvimento aqui na Terra. Então nós temos a necessidade de nos lapidar. O que quer dizer isso? Melhorar. E esses espíritos, esses estudos espirituais, ele vem nos trazer, vem nos tirar a venda dos olhos, mostrando com clareza como é que nós temos que progredir. Então, a opinião de A ou B ou C, contrariando, por contrariar, ou contrariando, por estar ignorando, nós temos que ter o nosso firme propósito de saber. Eu sou o veículo que atraio aquilo que me interessa. Agora, se eu não tiver um certo conhecimento, essa coisa que me interessa, que é o bem-estar, ele vai desviando através das coisas fúteis e maravilhosas. Maravilhosa por quê?
porque conforta a pessoa naquele sentimento negativo. E a pessoa não sabe notar quando está indo para o abismo. E então, é cego guiando cego. Como pode ser isso? Tanto fisicamente, pessoa encarnada, como desencarnada. O encarnado vai zoar, como diz a gíria, e o desencarnado vai intuir. Então, o que nós temos que fazer? Ver o momento certo para tudo, para orar, para caminhar, para trabalhar. E dentro dessa pontualidade, nós tiramos um pouco da oportunidade negativa de outros espíritos também negativos trabalharem. Nós somos um veículo formado para o bem. Então, quer dizer, nesse caso, nós temos que tirar o máximo possível desse estudo, que ele é o nosso tesouro. Então, vamos continuar aqui. Neste começo de obra, temos de dar essas explicações para que os leitores possam entender efetivamente o que é mediunidade e como funciona pelas faculdades dos próprios homens. Ela serve de instrumento de Deus para que a sua força divina circule, dando vida e fazendo acordar valores por toda parte. Então, é interessante esse acordar valores. O Erlei colocou aqui que o natural é se lapidar. Eu não acho. Eu acho que o natural, o que está em voga, é se dar bem. É se dar bem. Tu vê malandro querendo dar volta em malandro. Aquele que se antenou na necessidade de se reformar, entendendo que não tem malandragem. Aqui é questão de vibração. Você vai atrair o que você necessita. Quando a gente não entende que nada é por acaso, a gente entra para esse lado de se dar bem lá na frente, indiferente de quem eu seja. Então não tem se dar bem se você não for do bem. O se dar bem, que as pessoas malandras, aí rotuladas malandras, querem, é o imediatismo. Só que o mesmo medo que eu tenho hoje, de dores, de sofrimento, eu vou ter amanhã, eu vou ter depois da manhã, e a gente vai postergando essa situação, mas vai estar sempre escravizado desse medo. Quando a gente enfrenta, aquilo some e a gente se liberta. Vê que o Pai nos criou para evolução, e dor e sofrimento são estágios de iniciantes. Então aquilo tudo vai rotular quem eu sou, e não por que isso está vindo para mim, porque eu vibro assim, eu sou assim. Então é questão de sintonia. Quando eu melhorar o meu padrão vibratório, eu vou entrar numa outra faixa, e aonde essas dores e esses sofrimentos já não vão conotar dessa forma desgraçada. Às vezes vão conotar de forma a um obstáculo, eu ter que passar, aí eu ter que aprender o resultado empírico daquilo, e não como ser o órfão, o não escolhido por Deus. Os fantasmas de ontem são os guias espirituais de hoje, mostrando aos homens que ninguém morre e que a vida solta de plano em plano para fazer sentir aos encarnados a vida eterna, dentro da eternidade do Criador. Cada um recebe o que deve receber, por justiça, porque o inferno é eterno, se Deus é onisciente. Então, esses questionamentos que a gente tem que fazer para entender que a questão não é de um jogo que eu tenho que me dar bem. A questão é de posição, é se posicionar. A questão é de saber ler o ambiente e se posicionar de uma forma mais à frente. Entender o que é assombração, o que é isso, o que é aquilo, e ver que tudo é instrumento de Deus. E não do diabo, não do ruim, não do isso. Se conota dessa forma, é porque a gente faz uma leitura ainda meio errada da situação. Mas aquela situação vem, nos aproxima de nós
para que haja um aclaramento na nossa visão, na nossa forma de ler as situações. Só repetir aqui a pergunta, que é muito interessante. Por que o inferno é eterno se Deus é onisciente? Quando ele criou o espírito, já sabia de antemão os caminhos que este deveria seguir para a luz. O produto da imaginação dos homens está caído por terra, e quem desfez essas ilusões foi o progresso, junto à maturidade das almas. Quem hoje zomba dos fatos espíritas, passará com o tempo a estudá-los, porque somente a verdade fica de pé e liberta as criaturas dos entraves da ignorância. Quem ignora não deve combater o que desconhece. O que alguns homens pensam que é derrogar a lei, na realidade é cumprir a lei, que muitas vezes se disfarça, esperando o amadurecimento das almas para se mostrar. Cada dia que passa, a doutrina dos espíritos mostra alguns ângulos das coisas de Deus. O próprio corpo físico ainda deve ser mostrado como ele é, por ser maravilha das maravilhas. E ele mesmo nos mostra o seu autor, pelo simples fato de a matéria de um organismo humano e a dos corpos espirituais obedecerem ao comando divino. Dá uma paradinha aqui para explicar um pouco isso. Então, um corpo físico é um corpo mais grosseiro, um corpo espiritual, ele é mais sutil, mas um pode modelar a forma do outro, em cima do nosso consciencial. Há três corpos básicos, que é o corpo físico, o mental e o espiritual. O mental ali é o astral e o mental, para vir um espiritual. Então isso tudo são dissecamentos, roupagens que a gente usa para trabalhar o conhecimento, para trabalhar esse lado nosso mais educado, mais conhecedor. Então, quer dizer, o nosso corpo físico é resultado do que fomos antes. E hoje a gente vem de uma forma mais limpa, pelo menos até consciencial. Se a gente acha que temos defeitos, isso são situações necessárias para a gente passar essa encarnação. Isso não quer dizer que o defeituoso está numa situação inferior ao que não tem defeito físico. Isso quer dizer que ele precisa de uma prova diferenciada ao outro só, mas que estão em níveis de consciência diferentes, mas ainda na mesma faixa vibratória, que estão morando ainda, estão vivendo no mesmo mundo. Então tem essa diferença de posição, mas são os irmãos ainda farinha do mesmo saco, né? Entre o gênero de fenômenos naturais está o de mostrar as aparições em todo o mundo, mesmo nas nações que negam o espírito. Eles não deixam de se mostrar, por estar isso em uma lei em evidência em todo o mundo. O espírito é imortal, elevando-se e descendo constantemente para a glória da vida. O homem de hoje, estudioso e sincero, verá que as aparições se fazem desde a tábua indígena até os palácios, independente das excomunhões humanas, em plena vigência das leis naturais. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, buliu na chave explicativa do porquê dos fenômenos. E é verdade. Se a gente quer entender fenômenos extrafísicos, tem que entender que eu tenho que ler o livro dos médiuns. Isso aqui é um divisor de água antes da macumba, antes da feitiçaria e os dias de hoje. Hoje a gente entende quase tudo do lado de lá, essa interação do lado de lá com o lado de cá, pelos livros dos médiuns. Antes era muito complicado,
A gente não sabia. O pessoal fala muito de fake news hoje, mas de uma forma bem visível. Antes era consciencial, cada um inventava o que achava, né? E o livro dos médios vem ser esse divisor de água, né? E agora eu me perdi aqui. Os espíritos vêm fazendo. Aqui sim. Os espíritos vêm fazendo esforços gigantescos para mostrar com mais realidade que ninguém morre, e ao invés de medo, inspiram amor. Então, isso aqui é muito legal, porque ao invés de medo, inspiram amor. Inspiram amor quando você tem coragem de enfrentar a situação, tem coragem de entender, estudar que macumba é essa, que negócio é esse que está acontecendo aqui. Agora, caso contrário, a gente vai ser manipulado, vai ser brinquedo na mão de inteligências que a gente não entende, não identifica, né? A maioria dos que combatem... Não é não? Inspiram amor. Eles são irmãos. Eles são irmãos no grande convite para a felicidade dentro da alegria divina. A maioria dos que combatem os fenômenos espíritas e junto a eles a mediunidade, o fazem para não sair do seu bem-estar. Eu pensei que fosse em outro livro, foi aqui que eu li mesmo. Bem-estar que seu ambiente religioso lhe faculta. Outros, porque um salário elevado como pastor de almas, temem aceitar e perder o emprego. Isso aí é uma razão sincera. Vindo a ter que usar as mãos para ganhar seu pão com o suor do rosto, conforme está no próprio livro que carregam como roteiro dos seus destinos. Aí ele fala ali, dai de graça o que de graça recebestes. E aí a gente vai ver sempre esse encargo todo com outro nome, de oferta, oferenda, dízimo, e assim coloca uma opção de nomes para sustentar pessoas que acham que são os medianeiros de Deus. Eu interrompi, mas fala aí, Eli, o que tu queria falar aí? Não, o que eu estava querendo dizer, mas anteriormente você falou uma coisa aí que é real. Eu tenho um cunhado que ele me chamou, ele falou, Eli, com esse conhecimento que você tem, vamos fazer uma igreja e você vai ser o tesoureiro. Eu peguei e falei, não, Wanda, não dá para mim fazer isso, porque isso é uma coisa que atropela o meu bom senso. Eu já cheguei numa fase tal que isso, para mim, eu posso até colaborar, mas colaborar na certeza de que estou edificando não só a minha mente, o meu comportamento, meu caráter, como também edificando para a vida normal do meu próximo. Agora, eu fazendo isso aí, eu vou tirar do trabalhador o suor do seu rosto. Agora, a pessoa, para chegar a uma condição dessa, tem que estudar. Os livros estão aí. Eli, isso aí, essa proposta foi há pouco tempo ou há muito tempo? Tem cerca de uns 5 anos, ou 6 anos. 5 anos. O cara é malandro, o cara queria te dar uma volta, botar um cego como tesoureiro. Não, eu enxergava. Há 5 anos? Não, eu enxergava. Não, eu estou falando assim que... 5 anos, tu ainda já estava com a enxergava muito bem. Então faz muito mais de 5 anos. Vamos colocar todos os católicos e todos os evangélicos no mesmo saco, não. Lembrar lá da lição de início, rapidamente, o que Emmanuel fala que... Não, mas aqui ninguém disse facção, não. Não, eu estou esclarecendo porque tem visita, né? Aí aqui está só rapidinho, outros cantam em relação aos evangélicos, que ele fala, olha o que Emmanuel fala, outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Então a gente não pode medir. Eu não sei, Valdemir, sabe o que acontece? A doutrina espírita, eu não vi coisa tão amarrada para você não se desvirtuar. Tu só se desvirtua porque você enlouquece. Você não aguenta a pressão e cai para o outro lado. Porque as doutrinas que eu já estudei, já participei, é um convite para você ir
poucos sendo envolvidos. Porque há situações, como ela colocou ali, como eu brinquei aqui, em convidar ele e já botar ali um melzinho na chupeta dizendo que ele vai ser o tesoureiro. Isso tudo tem uma malícia, uma maldade no qual a gente vai ser envolvido. E o Roque Jacinto coloca, cuidado quando na tua casa religiosa tu botar alguém recebendo um salário. Porque você está se comprometendo com algo muito sério. Então a gente tem que entender, esse negócio eu tenho que expandir, vou fazer, tem um centrinho aqui, está dando certo, eu vou abrir um outro lá, vou abrir um outro ali, e ali, aí tu faz o centrinho já virou uma hold, com várias ramificações, e aí nisso você começa a abrir porta para obsessão, para interesses escusos. E por causa de quê? Porque tudo começou, eu até falo, muitos pastores que estão aí na mídia, como fizeram isso, fizeram aquilo, eu acredito que começou bem a obra, começou com boa vontade, mas o dinheiro corrompe, ainda mais quando o dinheiro vem de uma forma monstruosa. Você acaba, sabe, as coisas começam a ficar, que nem uma palestra que eu fiz aqui da família há muito tempo, nesse dia eu acho que só estava eu, a tua esposa, e uma outra pessoa, não lembro quem, sobre a família. E a gente, às vezes, constitui uma família com boa vontade, mas depois começa a dar mais importância ao lado financeiro, ao lado pessoal, e a família, que era a prioridade, que tudo aquilo ali do financeiro, do pessoal, era secundário, e você colocava que aquilo era necessário por causa do primordial à família, depois a família está turvada. E aí você está trabalhando muito dentro do trabalho, do emprego, disso e daquilo, e perde o foco. Então a mesma coisa é entrar para esse lado gigantesco da obra, né? E aí ele finaliza assim: se queres conhecer um verdadeiro prodígio, eis aí um que pode ser chamado como tal: a mediunidade exercida com Jesus Cristo na autoiluminação sobre o amor de Deus. Aqui já sintetiza tudo, né? Tu citou, a menina aí, a respeito dessa segunda parte, como é que ela funciona, entendeu? E qual o propósito? Deixa eu marcar aqui. Qual o nome dela? Débora, né? Débora aí? Lucas. Essa agora, essa segunda parte, é a hora que a gente faz uma concentração e é aberta a os dois lados se manifestarem, o físico e o extrafísico. Hoje, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe o porquê das coisas, a nossa médium de incorporação hoje não teve aí. Mas a gente recebe psicografias, a gente trabalha a educação e o aprimoramento da mediunidade. Então a gente entra em concentração e vai deixar o nosso consciente, inconsciente, subconsciente trabalhar esse lado mais extrafísico, consciencial, superior, cada um põe um nome aí, e se for do nosso merecimento e da vontade de Deus, vão vir as comunicações, entendeu? Mas o básico é isso. E aí é só entrar em concentração, e se vocês acharem que estão tendo alguma informação que não é normal de vocês, é legal se eles tivessem um caderninho, não tem não? Sobrando caderninho? Ah, não? Aqui não. Pô, se possível for, dá o meu, que eu quase não dou comunicação. Aqui, ó, deixa ali, se vier alguma mensagem assim, aqui, ó, a caneta, aqui já está com a caneta. Aí vocês anotam e depois falam, entendeu? Não ficam com medo, eu estou com vergonha de falar. Aqui o trabalho é esse, é você iniciar, é o motor de arranque, é isso mesmo, é cortar essas inibições. E ali se vê alguma coisa, você achar, pô, isso aí não é normal meu, então vou anotar, hein? É vocês que sabem. Então vamos agora iniciar essa fraternidade entre irmãos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Todos nós aqui reunidos, num ambiente tranquilo, calmo, como é esse centrinho, e visualizando o Cristo
vamos comungar com Ele. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por mais essa reunião, por mais esse encontro de irmãos afins de sair desse lodaçal da ignorância, a fim de procurar não matar, mas transformar esse homem velho num homem novo, mais atualizado na mensagem que liberta, a verdade que o Senhor nos trouxe. E assim, nessa vontade ímpar de crescimento, de evolução, de autoiluminação, pedimos autorização dessa segunda parte de interação com os nossos irmãos desencarnados, rogando muitas graças ao Criador de tudo e de todos. Que assim seja.
E assim, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro fraterno. Vamos voltar para o lado consciencial, se possível, aclarar a mente. E vamos voltar agora a visualizar o Cristo, Mestre Jesus, aqui nos encontramos, agradecidos por mais esse banquete aqui oferecido a todos nós, que todos aqui encarnados e desencarnados possa ter se nutrido da melhor forma possível, possa sair daqui de uma forma bem mais confortável, mais agradável, mais luminosa do que quando aqui chegou. Em cima dessa intenção, agradecendo, rogando muitas graças a Deus, que assim seja. Fala sua mensagem para sua direita. Uma irmã que chegou aqui falando assim: Senhor, só Jesus pode me ajudar aqui onde me encontro e me levar para o caminho da luz. Eu não vejo como vou conseguir sair daqui onde me encontro. Pelo que de mais sagrado eu vos peço que me ajude. Não posso continuar onde me encontro. Ajude-me a ter um pouco de paz. Não é justo continuar assim. Me ajude com o amor que todos têm, que todos todos têm em vossos corações. Está desesperado. Então vamos agora nos acalmar e mentalizar, se situar um pouco no lugar dessa irmã, está desesperada, num ambiente tétrico, num ambiente no qual ela não mensurava nunca a possibilidade de ali estar e hoje se encontra. Vamos visualizar essa irmã, vamos sentir o desconforto, a agonia dessa irmã. Minha irmã, que a paz esteja contigo, minha irmã. Que você possa visualizar agora esse Cristo no qual você começou a oração, a petição, pois você jogou para fora o teu sentimento. Essa visão horrorosa do que está acontecendo contigo é questão de visão, é questão de ponto de vista. É doloroso, é cruel, é ruim, mas você é imortal. Você hoje tem como contabilizar isso. Você não morre. Você tem uma prova muito maior do que a minha, eu aqui encarnado. Você já desencarnou e a vida continuou. O mundo no qual você chegou é o mundo que a tua vibração criou, realizou. Você é Deus. Você pode modificar isso tudo. Basta você querer. Irmão, não condene ninguém, não culpe ninguém. Você criou isso em cima da sua necessidade. Vibre de uma forma positiva. Não veja como algo terrível, e sim algo trabalhoso. Algo a se reverter. No final do trabalho, tem o salário, tem o pagamento. Espere, trabalhe e espere a hora do pagamento. Pois esse trabalho e essa remuneração só depende de você. Você cristalizou esse ambiente.
Você criou essa situação. Não foi castigo de Deus. Não foi sabotagem. Foi sim autossabotagem. Você não percebia, você não fazia a leitura do ambiente no qual você vivia. E hoje se cristalizou a necessidade desse trabalho, dessa situação. Não veja pelo lado como foi lido, como foi dito ali no livro dos médiuns, do sobrenatural, do fantasmagórico. É a realidade de que você precisa. Vibre de uma outra situação, em outra faixa, que você, isso tudo vai se transformar de uma forma muito mais agradável, muito mais bem aceita por você. Que a paz do Cristo possa encontrar porta aberta no teu coração e na tua consciência, na tua casa mental, irmão. Que assim seja. Tem mais comunicação? Tem. Então, já que iniciou, continua. Depois a gente vê lá com o Valdemir. Que a paz de Deus se encontre com todos vós, irmãos, que estudo edificante, dessa forma que não deixou nada a ficar fora do padrão a ser seguido para todos aqueles que procuram a sua reforma interior. Sobre a mediunidade, é um ponto que devemos sempre pôr em foco, pois, como todos sabem, todos são médiuns. O que quer dizer que todos são um canal que está o tempo todo aberto ao mundo dos encarnados e principalmente dos desencarnados. Temos que sempre pôr em prática mesmo os estudos das obras básicas, para poder saber como vamos nos comportar quando aquilo que vem de outra esfera não são nossa, e sim de outros que de qualquer forma quer nos passar algo. Tanto pode ser do bem aos ouvidos de quem ouve o ruim. Tudo depende da nossa vibração. Ninguém tem que ser escravizado por ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Tudo que temos que fazer é nos aprimorarmos nas nossas ações diariamente e sempre nos policiarmos para ver como estamos agindo, se é da forma certa ou errada, pois só assim que vamos saber se estamos estudando, que estamos estudando está sendo aproveitado para nós mesmos. Quer dizer que o que estamos estudando está sendo aproveitado para nós mesmos. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade, por esta participação nesta casa de caridade e amor. Fique na paz do Mestre e que todos possam seguir o caminho da luz. Nós aqui agradecemos. Leio. Aqui está assim: Jesus, o exemplo a ser seguido. O Evangelho, o modelador do caráter humano. Ideias e ideais devem ter como balizador as máximas evangélicas. O mundo íntimo, o ambiente precisa ser desbravado, conhecido palmo a palmo, muito mais que um ambiente exterior. O Espiritismo, o Consolador capaz de iluminar consciências
incentivar o homem na busca da paz. Assim seja. E o Lourdes vem? Vamos ver lá o menino, né? Que Teve alguma... você sentiu sentiu alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo? Não recebeu nada, não Nada. tem nada, tudo bem contigo? E você, Lucas, tudo beleza? Tudo bem. Tranquilo? Então, Vai chegar uma hora aí que eu vou retornar às escritas. Dizer a Débora o seguinte, Débora, você deu o primeiro passo vindo aqui hoje, entendeu? Porque a nossa reunião de hoje é de estudo Vou pegar? e educação da mediunidade. Estudo e educação da mediunidade. Tô fazendo. No meu ponto de vista, no meu modo de ver, o que você tem que fazer é isso, tá, Débora? É você continuar. Que não seja aqui, entendeu? Você vai procurar uma casa espírita mais próxima de você. Se quiser vir aqui pra gente, vai ser uma satisfação, vai ser um prazer. Mas for mais cômodo, porque tem a filhinha de vocês e tal, e eu sei que é difícil a caminhada. Mas não deixa de buscar o esclarecimento da tua mediunidade, entendeu? E como eu falei para você lá no áudio, não veja o espírito que se apresenta como sendo, entendeu, um inimigo, ou, assim, às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que, poxa, alguém está fazendo alguma coisa e tal. Olhe, pede a Deus por esse espírito e muito mais por quem, por acaso, esteja pedindo que esses espíritos se apresentem na vida de vocês. Porque no final você vai ver que isso aí vai ser até um presente para vocês. Amadurecimento, a oportunidade de vocês conhecerem uma doutrina que traz coisas maravilhosas para a gente, entendeu? Uma outra forma da gente encarar o mundo. E eu, quando comecei, devia ter mais ou menos a idade de vocês dentro da doutrina espírita. São 40 e tantos anos de caminhada, sabe? E se não fosse essa doutrina, a minha vida teria um outro caminho que eu não sei aonde que ia dar. E graças a Deus, a gente está sempre aí sendo orientado, recebendo sempre coisas boas para nós, para as minhas filhas. Não estão aqui, não estão presentes aqui, mas a gente procurou educar dentro da doutrina espírita, sabe? E a mediunidade é para isso, não é nada mais, nada menos do que para nos beneficiar. E o Espiritismo é um campo amplo de conhecimento. Fico com o convite, se vocês quiserem retornar, as nossas reuniões de sábado são nesse modo que vocês viram. E se não for aqui, procura uma casa espírita para seguir, não deixa de procurar não, tá? Quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, Lucas. Se quiser falar, tá? Fica à vontade, se você sentir. Aqui o Carlos fala muito, né? Mas quando você quiser, pode interromper, que ele vai ter maior prazer de ouvir você falar, isso eu tenho certeza. eu não acho que eu falo muito, né? Mas dizem, né? É brincadeira, o Carlos sabe que é brincadeira. E amanhã, gente, nós temos a nossa reunião de comemoração dos 38 anos de fundação da nossa casa, aqui do grupo, tá? Quem puder estar presente amanhã na reunião, 9 horas. Entendeu? A gente vai confraternizar, né? Junto com a Esquece o espiritualidade. Facebook na madrugada. Não, meu filho, não é Facebook não. O negócio é que amanhã eu fui intimada para ir um aniversário. Pô, que coisa desagradável. Não, mas acontece que Vai ter uma chopada de Eles graça. elas vieram no aniversário, pô. Que coisa. Saiu lá do confim do Judas, 9 né? horas, 9 horas. Pra vir aqui. Eu acho que seria interessante a sua presença aqui amanhã, né, cara? Pelo menos de 9 às 10 horas você vai, cara. Eu vou. Eu talvez até a Daniela vai vir. Pô, é festa de criança? É o quê? É na Corimba? Não, é festa de criança. 10 horas da manhã? Acho que as Não, crianças é lá em estão dormindo. Itacuruçá. Ah. As crianças estão até dormindo. Né, ele? Mas aí Obrigada. tem um banho de praia na parte da manhã, pô, esqueci. À tarde dando cima. Obrigado. Muito fofoqueiro, né? Obrigado. Quando tu desencarnar, o corpo vai na caixa de fósforo e a língua no trem. Muito obrigado. E aí, Débora, como é que você está? Também. Caramba, eu fui descascar um porco. O porco com a casca